Bem-vindos, aventureiros do mundo da ficção e da fantasia. Preparem-se para mergulhar em histórias épicas, explorar reinos mágicos e encontrar criaturas incríveis. Se você é um apaixonado por dragões, magia, heróis e vilões, este é o seu lugar. Inscrevam-se no canal para não perderem as próximas jornadas. Vamos desbravar juntos o universo da imaginação. Herança amaldiçoada da noite. Capítulo 1 – O sussurro da escuridão. A noite caía sobre Londres, pintando o céu de um roxo profundo que se desvanecia em negro. Harry Potter, agora um auror sênior, observava a cidade através da janela de seu escritório no Ministério da Magia. Os últimos anos haviam sido de relativa paz, mas uma inquietação sutil, quase um sussurro, começara a se instalar em sua alma. Ele se sentia exausto, não de um cansaço físico, mas de uma fadiga que parecia roer sua magia, sua essência. Pesadelos vívidos e perturbadores, que ele não tinha desde os tempos de Voldemort, assombravam suas madrugadas, deixando-o com uma sensação de dread que se intensificava com a chegada da escuridão. Hermione Granger, sua amiga de longa data e agora uma influente chefe de departamento, notara a mudança. Seus olhos castanhos, sempre perspicazes, fixavam-se em Harry com uma preocupação crescente. Nos almoços apressados ou nas raras noites de folga que conseguiam compartilhar, ela o via mais pálido, com olheiras que nem mesmo um feitiço de disfarce completo conseguia esconder. Ele estava mais quieto, mais distante, e a vivacidade que sempre o caracterizou parecia diminuir à medida que o sol se punha. Harry, você está bem? Ela perguntou uma noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante trouxa, tentando uma normalidade que parecia cada vez mais elusiva. Você tem estado diferente. Harry forçou um sorriso. Apenas o trabalho, Hermione. Casos complicados, muita papelada. Ela estreitou os olhos. Não minta para mim. Eu o conheço há tempo demais. É algo mais. Você parece assombrado. A palavra assombrado a atingiu-o em cheio. Era exatamente assim que ele se sentia. Mas como explicar que, ao entardecer, uma frieza inexplicável se apoderava dele, e sua magia, que antes era uma extensão de si, parecia vibrar com uma energia estranha e quase alienígena? Ele não podia. Não ainda. Eu estou bem, Mione, ele insistiu, desviando o olhar para a rua movimentada. Só preciso de umas férias. Hermione suspirou, mas não pressionou. Ela sabia que Harry só falaria quando estivesse pronto. E ela estaria lá, como sempre, esperando. Mas sua mente já fervilhava com possibilidades, analisando cada detalhe, cada nuance de seu comportamento. Naquela noite, Harry acordou suando frio, o eco de um grito silenciado em sua garganta. A lua cheia banhava seu quarto com uma luz prateada e gélida. Ele sentiu um formigamento estranho em suas veias, uma energia escura pulsando sob sua pele. Seus olhos, ao se refletirem no espelho, pareciam mais profundos, quase negros, e um brilho sutil e antinatural emanava deles. Era como se outra coisa estivesse despertando dentro dele, algo antigo e sedento pela noite. Capítulo 2 – O despertar da maldição. Os dias viraram semanas, e a condição de Harry piorou drasticamente. As manifestações noturnas se tornaram mais frequentes e incontroláveis. Objetos levitavam e se estraçalhavam em seu apartamento enquanto ele dormia, ou, mais assustadoramente, enquanto ele tentava se controlar. Uma aura escura e quase palpável o envolvia após o pôr do sol, fazendo com que até os elfos domésticos do ministério o evitassem. Ele se isolou, temendo o que poderia fazer ou o que se tornaria. Hermione, incapaz de ignorar a deterioração de seu amigo, invadiu seu apartamento uma noite, armada com um arsenal de livros e uma determinação férrea. Ela o encontrou encolhido em um canto, tremendo, seus olhos fixos na janela, onde a escuridão da noite parecia chamá-lo. Harry, o que está acontecendo com você? Ela exigiu, a voz cheia de uma mistura de medo e frustração. Ele finalmente cedeu, a voz rouca. Eu não sei, Mione. É como se algo estivesse me possuindo. À noite, eu não sou eu. Sinto uma força, uma fome, e não consigo controlá-la. Ele estendeu a mão, e um pulso de energia escura emanou de seus dedos, fazendo as lâmpadas piscarem e os livros voarem da estante. Eu sou um perigo. Para todos. Hermione, em vez de recuar, aproximou-se, seus olhos fixos na energia que emanava dele. Não diga isso.
Vamos descobrir o que é, juntos. Ela mergulhou de cabeça na pesquisa. Passou dias e noites na biblioteca da Ordem da Fênix, nos arquivos do Ministério, e em bibliotecas particulares de antigos bruxos. Ela procurou por maldições de sangue, possessões, heranças mágicas esquecidas. Semanas se transformaram em meses de pesquisa frenética, até que ela finalmente encontrou algo. Em um tomo antigo e empoeirado, intitulado Os Guardiões da Sombra, ela leu sobre uma linhagem antiga de bruxos, quase extinta, que possuía uma conexão intrínseca com a magia da noite. Eles eram os herdeiros da noite, dotados de um poder imenso, mas amaldiçoados a uma existência limítrofe, onde a escuridão os chamava e os transformava. A maldição se manifestava em momentos de grande estresse ou em alinhamentos celestiais específicos, e o seu despertar era muitas vezes acompanhado de um comportamento errático e perigoso. A descrição era assustadoramente precisa. A linhagem havia sido suprimida, seus membros caçados e temidos. A última menção era de séculos atrás, ligada a uma família que se misturou com outras, desaparecendo da história bruxa. Hermione sentiu um arrepio. Poderia Harry ser um descendente? A conexão com os Peverell, talvez? Ela correu até Harry, o livro em mãos, o coração batendo forte. Harry, eu acho que encontrei. É uma herança. Uma herança amaldiçoada da noite. Capítulo 3 – Sombras Ancestrais. A revelação de Hermione atingiu Harry como um raio. Uma herança? Não uma maldição aleatória, mas algo que corria em suas veias. Ele sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio por ter uma explicação, terror pela natureza dessa explicação. Hermione explicou o que havia descoberto: a linhagem dos Anocturnos, bruxos com uma afinidade inata e poderosa pela magia da noite, capazes de manipular sombras, sonhos e até mesmo as emoções mais sombrias. No entanto, esse poder vinha com um preço, uma tendência a serem consumidos pela própria escuridão que controlavam, transformando-os em seres reclusos e, por vezes, perigosos. A maldição não era a magia em si, mas a incapacidade de controlá-la, tornando-os vulneráveis à sua influência mais sombria. Acredito que essa linhagem se misturou com os Peverell em algum momento, ou talvez até com os Potter, muito antes dos Peverell. Você é o herdeiro da noite, Harry, Hermione concluiu, sua voz suave, mas firme. É por isso que a sua magia está reagindo assim. Não é uma doença, é um despertar. A única esperança, segundo os antigos textos, residia em um antigo santuário, um lugar de equilíbrio entre luz e sombra, onde os herdeiros da noite podiam aprender a dominar seu poder. O santuário, conhecido como o Refúgio Crepuscular, estava escondido em algum lugar nas profundezas da Floresta Negra, na Alemanha, protegido por feitiços de ocultação e guardiões esquecidos. Decidiram ir. Era a única chance de Harry. A viagem foi tensa. Harry lutava contra as manifestações noturnas, e Hermione era sua única barreira contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. Ela usava feitiços de contenção, poções calmantes e, mais importante, sua voz e sua presença para mantê-lo ancorado na realidade. Após dias de busca, eles encontraram o santuário, uma antiga mansão de pedra escura, coberta de era, que parecia emergir da própria floresta. A energia mágica no local era palpável, uma mistura de poder antigo e uma serenidade estranha. Dentro, eles descobriram uma biblioteca vasta, cheia de tomos ainda mais antigos do que os que Hermione havia encontrado, e um pátio central onde a luz da lua e do sol se encontravam em um equilíbrio perfeito. Mas não estavam sozinhos. A mansão não estava abandonada. Havia sinais de uma presença recente. E não era amigável. Capítulo 4 – A Dança Noturna. No refúgio crepuscular, a maldição de Harry intensificou-se. A cada noite, ele se tornava mais poderoso, mas também mais vulnerável à escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e as sombras pareciam dançar à sua volta, obedecendo a seus pensamentos mais profundos. Ele podia sentir a magia da noite correndo por suas veias, uma força avassaladora que ameaçava consumi-lo. Hermione era sua âncora. Ela passava os dias estudando os grimórios do santuário, procurando rituais e técnicas para controlar a herança da noite. À noite, ela ficava ao lado de Harry, guiando-o através de seus episódios. Ela o ensinava a canalizar a energia, a não lutar contra ela, mas a moldá-la. Sinta a escuridão, Harry, ela sussurrava, segurando sua mão enquanto as sombras se contorciam ao redor deles. Mas não deixe que ela o defina.
Você é mais forte do que ela. Houve uma noite em particular. Harry estava à beira do precipício, a escuridão quase o dominando. Ele sentiu uma dor excruciante, uma batalha interna entre sua própria alma e a herança ancestral. Ele gritou, e as sombras ao redor se tornaram violentas, quebrando janelas e derrubando estantes. Hermione, sem hesitar, abraçou-o com força, ignorando o perigo. Harry, olhe para mim, ela implorou, seus olhos cheios de lágrimas, mas sua voz firme. Eu estou aqui. Lembre-se de quem você é. Você é Harry Potter. Você derrotou Voldemort. Você é um Auror. Você é meu amigo. E você é mais forte do que qualquer maldição. Suas palavras o atingiram como um choque. Ele olhou para ela, viu a determinação em seus olhos, o amor incondicional. E, por um momento, a escuridão recuou. Ele respirou fundo, concentrou-se na voz de Hermione, em seu toque. Lentamente, as sombras começaram a se acalmar, a se dissipar. Ele sentiu o controle retornar, como se estivesse emergindo de um pesadelo profundo. Eu estou conseguindo, ele disse, a voz trêmula. Hermione sorriu, aliviada. Eu sei que está. Eu sempre soube. Mas a paz não durou muito. No dia seguinte, eles descobriram a verdade sobre a presença na mansão. Não eram fantasmas ou guardiões mágicos, mas seguidores de uma seita sombria, que buscavam a herança da noite para seus próprios fins nefastos. Eles sabiam da linhagem de Harry e o haviam seguido até o refúgio crepuscular, esperando que a maldição o consumisse para poderem tomar o poder para si. O líder da seita, um bruxo das trevas chamado Kael, era um homem cruel e ambicioso, obcecado por magia antiga e poder absoluto. Ele acreditava que a herança da noite era a chave para desbloquear segredos esquecidos e dominar as artes das trevas. Kael e seus seguidores atacaram o santuário ao anoitecer, aproveitando a vulnerabilidade de Harry. Eles lançaram feitiços poderosos, invocando criaturas das sombras e conjurando barreiras de escuridão. Hermione e Harry lutaram bravamente, mas estavam em desvantagem. A magia de Kael era forte, e seus seguidores eram numerosos. Durante a batalha, Harry sentiu a escuridão dentro dele se intensificar. A herança da noite clamava por libertação, oferecendo-lhe poder em troca de sua alma. Ele podia sentir a tentação, a promessa de força ilimitada. Mas ele também sabia que, se cedesse, estaria perdido para sempre. Não, eu não vou deixar você me controlar, ele gritou, lutando contra a escuridão. Hermione, vendo a luta em seus olhos, lançou um feitiço de proteção sobre ele, criando uma barreira de luz que repelia as sombras. Harry, você precisa controlar a magia, não o contrário. Lembre-se do que aprendeu. Inspirado pelas palavras de Hermione, Harry concentrou-se. Ele respirou fundo, sentiu a escuridão dentro dele, mas, em vez de lutar contra ela, ele a abraçou. Ele a moldou, a direcionou, a transformou em uma arma. Ele lançou um feitiço poderoso, uma torrente de energia escura que atingiu Kael em cheio, derrubando-o. Mas a batalha não havia terminado. Os seguidores de Kael continuaram a atacar, e Harry e Hermione estavam exaustos. De repente, Kael se levantou, seus olhos brilhando com uma luz vermelha e sinistra. Ele havia absorvido parte da magia da noite, tornando-se ainda mais poderoso. Você não pode me derrotar, Potter, ele gritou. A escuridão sempre vence no final. Kael lançou um feitiço mortal, uma onda de energia negra que se dirigia diretamente para Hermione. Harry, em um ato de puro instinto, jogou-se na frente dela, absorvendo o impacto do feitiço. A dor foi excruciante, como se 1000 facas estivessem rasgando sua alma. Ele caiu no chão, inconsciente. Capítulo 5 – Luz na escuridão. Hermione gritou, o medo a paralisando por um momento. Mas ela se recompôs rapidamente. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Harry precisava dela. Com uma fúria renovada, ela enfrentou Kael e seus seguidores. Ela lançou feitiços poderosos, combinando magia antiga com suas próprias invenções. Ela lutou com uma ferocidade que surpreendeu até a si mesma. Ela estava lutando por Harry, por seu amigo, por sua alma. A batalha atingiu seu clímax no pátio central, onde a luz da lua e do sol se encontravam. Hermione, exausta e ferida, enfrentou Kael em um duelo final.
Ele era mais forte, mais experiente, mas ela tinha algo que ele não tinha: amor. Você nunca vai entender, Kael, ela disse, a voz rouca. A escuridão não é a resposta. O amor é a única coisa que pode realmente vencer. Ela lançou um feitiço poderoso, uma combinação de luz e magia ancestral, que atingiu Kael em cheio. O bruxo das trevas gritou, a energia o consumindo por dentro. Ele caiu no chão, derrotado. Com Kael fora do caminho, seus seguidores perderam a vontade de lutar. Eles fugiram, desaparecendo na escuridão da floresta. Hermione caiu de joelhos, exausta, mas vitoriosa. Ela correu até Harry, que ainda estava inconsciente. Ela verificou seu pulso, aliviada ao sentir um batimento fraco. Ela usou feitiços de cura, poções e toda a sua magia para tentar curá-lo. Mas a magia negra de Kael era poderosa, e Harry estava em perigo. Desesperada, Hermione lembrou-se de um antigo ritual que havia lido nos grimórios do santuário, um ritual de sacrifício, onde um indivíduo podia transferir sua própria força vital para outro, curando suas feridas e protegendo sua alma. Era um ritual perigoso, que poderia ter consequências imprevisíveis, mas ela não via outra escolha. Com lágrimas nos olhos, ela começou o ritual. Ela cantou as palavras antigas, sentiu a magia fluindo através dela, unindo sua alma à de Harry. Ela transferiu sua própria energia vital para ele, curando suas feridas, protegendo-o da escuridão. O ritual foi exaustivo. Hermione sentiu suas forças diminuírem, sua própria vida se esvaindo. Mas ela continuou, determinada a salvar Harry. Quando o ritual terminou, ela caiu ao lado dele, exausta e sem forças. Harry acordou. Ele olhou para Hermione, viu seu rosto pálido e cansado. Ele sentiu a conexão entre eles, a energia que fluía de sua alma para a dele. Ele entendeu o que ela havia feito. Hermione, não, ele disse, a voz cheia de horror. Por que você fez isso? Ela sorriu fracamente. Porque eu te amo, Harry. Mais do que você imagina. E então, ela fechou os olhos. Capítulo 6 O amanhecer de um novo dia. Harry sentiu o mundo girar. A dor da magia negra havia desaparecido, substituída por uma dor ainda maior, a dor da perda. Hermione, sua amiga, sua confidente, seu amor, havia se sacrificado por ele. Ele a abraçou com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele não conseguia acreditar que ela se foi. Ele não conseguia imaginar sua vida sem ela. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma luz suave começou a emanar de Hermione, envolvendo-a em um brilho dourado. A luz se intensificou, preenchendo o pátio central com sua presença. Harry sentiu uma onda de energia, uma força curativa que o invadia. Quando a luz diminuiu, Hermione abriu os olhos. Ela estava viva. Harry, ela disse, confusa. O que aconteceu? Harry a abraçou novamente, com força. Você está viva. Mas como? Hermione não sabia. Ela se lembrava de ter começado o ritual, de ter transferido sua energia para Harry, de ter sentido suas forças diminuírem. Mas ela não se lembrava de ter morrido. Juntos, eles perceberam o que havia acontecido. O ritual de sacrifício não havia matado Hermione, mas sim ativado um poder latente dentro dela. A energia que ela havia transferido para Harry havia se combinado com a herança da noite, criando uma nova forma de magia, uma magia de equilíbrio entre luz e escuridão. Essa magia havia curado Harry, protegendo-o da escuridão, e havia ressuscitado Hermione, transformando-a em algo mais. Hermione havia se tornado uma guardiã da luz, uma protetora contra as trevas, uma força para o bem. Ela havia encontrado seu próprio poder, sua própria herança. Nos meses que se seguiram, Harry e Hermione permaneceram no refúgio crepuscular, aprendendo a controlar seus novos poderes. Harry aprendeu a dominar a herança da noite, a usar a escuridão para o bem, a proteger o mundo das ameaças das trevas. Hermione aprendeu a canalizar a magia da luz, a curar feridas, a proteger os inocentes. Juntos, eles se tornaram uma força imparável, um farol de esperança em um mundo cheio de escuridão. Eles se casaram no pátio central do refúgio crepuscular, cercados pela luz da lua e do sol, prometendo proteger um ao outro e ao mundo, para sempre. E assim, a herança amaldiçoada da noite se tornou uma bênção, uma fonte de poder e amor, que uniu Harry e Hermione para sempre.
Eles haviam enfrentado a escuridão e emergido mais fortes, mais sábios, mais unidos. Eles haviam encontrado a luz na escuridão, e haviam se tornado a luz para os outros. Fim. E assim, nossa jornada de hoje chega ao fim. Mas não se esqueçam, a aventura continua. Até a próxima, e que a magia esteja com vocês.